E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente. Bem, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês aí, para contar as novidades. Eu sou a Stephanie. Eu sou o Marco. Para vocês verem, a gente está num ambiente diferente porque a gente já está aqui em Portugal. Já faz um tempinho que a gente está em Portugal aí, 3 semanas, vai fazer um mês já. Então a gente está organizando algumas coisas, por isso que a gente não lançou vídeo antes. Mas agora a gente vai alinhar vocês aí, como foi todo o processo, né? Vamos começar Sim, falando um pouco, né, de como foi lá no aeroporto, né? O processo basicamente de desde quando a gente saiu de casa, né? Que aconteceu alguns perrengues durante o dia. Então vamos falar para vocês como foi a nossa experiência. isso. E esse aqui é o nosso primeiro vídeo na casa nova. Então, estreando com vocês, a gente estava ansioso para poder lançar um vídeo aqui logo e falar das novidades. Mas é que realmente esses dias têm sido bem corridos para nós, então a gente não está conseguindo gravar tanto conteúdo. Mas a gente vai tentar deixar vocês atualizados de tudo e como foi. Bom, vamos lá. Então, tudo começou ali no dia da gente ir para o aeroporto, né? Tava Sim, combinado de vir dois carros buscar nossas coisas, porque, como vocês viram no vídeo, alguns vídeos passados, a casinha da Kate, ela é gigante, né? sim, E ela ocupa muito espaço e, dependendo do carro, um sim. porta-mala inteiro. Na verdade, estava combinado de vir uma spin Isso. e a gente achava que a spin não caberia, porque logo cedo, quando a gente entrou em contato com o transporte, eles falaram que era uma outra spin, uma menor, e a gente já ficou todo apavorado, meu Deus, não vai caber as coisas. E também para ajudar nesse dia, o motorista atrasou. Então a gente já estava apreensivo, porque a gente sabia que para ir para São Paulo tem um trânsito, né? Então a gente estava bem apreensivo de chegar com antecedência, né? Para poder dar tudo certo. Mas teve essas coisas aí. Da nossa cidade até a capital ali, vamos dizer que é um pouco mais de uma hora, né? É 1 hora e meia. E daí chegando lá até Guarulhos, pode pôr aí mais uma hora, dependendo do trânsito, né? Sim, com o trânsito bem arriscado ali, seria, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas. A gente ficou um pouco ansioso, até porque nossa prima foi viajar para ir pegando o aeroporto de Guarulhos. E a viagem dela de Sorocaba até Guarulhos foi 4 horas, então um trânsito bem forte. Mas assim, nosso voo estava estipulado para sair 3h30 e a gente queria sair de casa às 9. Daí deu 9 horas, o motorista sumiu também, né? Eu não Então, respondia, chegou o horário do combinado, ele manda mensagem que estava tomando café ainda, daí a gente começou a ficar doido lá em casa, todo mundo quase chorando de nervo, sim. mas no final das contas deu certo, No a final gente deu tudo certo. conseguimos chegar, Sim, sim. passamos um pouco de nervoso no trânsito, mas deu certo. Sim, também teve trânsito, mas era um motorista muito barbeiro, então ele ia cortando muito o trânsito ali. A gente ficou um pouco apreensivo de caber as coisas de fato na spin, enfim, no fim era uma spin normal, como a gente imaginava, e acabou dando certo. A gente colocou algumas malas dentro da casinha da Kate, da nossa cachorra, então ela foi com a gente ali no banco de trás e tal, e deu tudo certo de carregar. Foram uma mala grande, duas malas médias, duas de mão, mais a caixa de transporte dela. Isso. Bom, ali no aeroporto foi tudo tranquilo, na questão do Brasil até Portugal. O voo teve ali um pouquinho de turbulência em alguns momentos, mas de resto foi bem tranquilo e tal. E Sim, nosso voo levou acho que umas 9 horas, né? Por volta de umas nove por aí. horas e alguma coisinha. Sim. Só voltando um pouco antes também, que a gente ficou um pouco ansioso, referente ao CVI da Kate, porque quando você pega toda a documentação e você tem um atestado do veterinário, você tem que entrar no site do GovBR para poder emitir o CVI. E o que acontecia também? Veio uma notificação para mim lá que voltou os documentos que não foi aprovado. Eu já entrei em desespero também, porque você precisava de avisar o aeroporto ainda de destino que você estava chegando. Então a gente também teve que mandar um e-mail para o aeroporto de Portugal para avisar que estava chegando. Mas só que tinha um prazo de até 48 horas. E o CVI, ele demorou um pouco para ser emitido assim. Foi assim, acho que questão de final de semana, e no outro dia útil eles emitiram, mas eu entrei em contato com eles pelo e-mail, porque tem um lugar físico até, mas eles não faziam mais, porque era só pelo site do GovBR mesmo,
e daí eles explicaram que tinha que ter a assinatura eletrônica de todos os documentos que a gente anexou lá. Então faltou isso, esse detalhe, mas também depois que eu enviei os documentos com assinatura eletrônica, foi super rápido, então o CVI saiu, então foi mais um alívio. Na hora do aeroporto, o que pediram pra gente? Só o documento mesmo do CVI. A gente deu uma volta com ela ali na frente do aeroporto para ela fazer um xixizinho e tal. E daí a gente embarcou ela, era 1h30 mais ou menos, né? 1h30 não, acho que foi um pouco antes, Não, né? foi antes. Uma e Foi um meia era pouco o prazo antes. limite para deixar ela, para 1h30 entregar ela, era o prazo para deixar ela ali, o horário. para embarcar ela. Isso, e a gente deixou ela, acho que era 12h30, coisa assim. Então, eles pesaram lá, ela foi para um lugar específico onde despacha, né, animais, foi lacrado, tudo certinho, já só apresentamos o documento, então foi tranquilo. Outro detalhe também é, por exemplo, a caminha dela, a gente colocou a caminha dela dentro da caixa, achando que podia e não podia, então a gente só deixou o tapete higiênico, a gente levou a caminha dela e o ursinho dela também junto com a gente, porque não podia deixar. Então a gente estava com uma caminha dela, mais 2 malas de mão que estavam pesadas e tal, e no fim a gente tinha mais direito a uma bagagem, né, para ser despachada, e a gente acabou despachando uma bagagem de mão também. Então foi uma bagagem com a gente, de mão, e a caminha dela veio com a gente também. Então teve esse detalhe aí, só para contar para vocês. E, bom, chegando ali no aeroporto de Lisboa, chegamos aí por volta de 5 horas da manhã, né? Sim. De madrugada. E passamos ali pela imigração, que foi tranquilo também. A moça ela só perguntou o quê? Sim, a moça da imigração, ela perguntou quanto tempo levou para vocês fazerem esse visto, Sim, né? Daí a gente exatamente. falou que foi em tempo recorde ali, foi menos de um mês pra gente, Isso, foi uns né? 22 dias, a gente falou pra ela, Daí ela ela ficou até falou, surpresa. ela ficou até surpresa, daí ela falou, beleza, bem-vindos então. Não tinha nem o que ela falar nada, porque estava tudo certinho, os sim, documentos, a gente tinha outros documentos se precisasse também, então sim. foi bem Ela tranquilo. perguntou também o que você trabalhava, né? Sim. Que daí ele explicou que tinha até o contrato de trabalho, se precisasse, mas ela só perguntou por curiosidade. Mas ela então, nem quis ver. então ela nem quis ver. Então, foi só isso mesmo. Isso. Daí, chegando lá, a gente já foi pegar as bagagens e pegar a Kate numa área ali, onde pegava ela. E a viagem dela foi tranquila, aparentemente, né? A gente Graças chegou, a Deus. viu ela, até Sim, gravamos um vídeo, bem. ela estava bem. Tava com vontade de comer um pouco, bastante fome, né? Sim. E vontade de fazer xixi, mas fora isso ela passou bem, então isso foi muito positivo para nós. Sim. E após isso a gente foi levar ela para o veterinário do aeroporto de Lisboa, para ele dar a baixa ali, né? Na verdade é uma coisa de praxe que tem que fazer, passar no veterinário. A gente pagou uma taxa ali de 40 euros para poder fazer essa liberação e tal. E também ali, nesse momento, eu percebi que a caixa de transporte dela estava com um dano, assim, a tampinha de cima da caixa de transporte tinha sido tirada. E dentro também tinha um pote dela e tal. De alumínio. Então a gente percebeu que não estava lá. Então a gente foi lá, abriu uma reclamação, e até agora está aberta essa reclamação, enfim. A gente viu o que pode ser feito. Tinha um potinho dela lá, a gente teve que chegar a comprar outro, enfim. Então teve esse detalhe também. E outra coisa também, vou falar no próximo vídeo, como foi a emissão da passagem, tá? A gente foi de executiva pela TAP, então foi um voo muito mais confortável e tal. Eu também gravei sobre como foi as refeições, eu vou fazer um vídeo de review também de como foi a executiva da TAP, mas foi bem tranquilo, adorei também o atendimento das aeromoças, então foi bem legal a experiência. Então, ali, em questão do veterinário, demorou um pouquinho, tá? Porque quando a gente chegou, tava tranquilo o veterinário. Sim, não tinha ninguém. Mas a gente foi resolver essa questão da casinha de transporte ter com a tampa removida, né? E nesse meio tempo encheu lá. Ou seja, lá demorou muito. Então, depois do veterinário, a gente tinha que pegar o carro alugado, que a gente alugou um carro. Então, foi outro perrengue. Esse carro deu muito BO mesmo. Se eu tivesse que escolher hoje em ter alugado o carro, eu não teria alugado, pelo problema que deu. Mas, basicamente, a gente tinha alugado um carro de categoria SUV, porque a gente já imaginava, né, que
ia ter que ser um carro grande pelas coisas que a gente levava e a caixa de transporte dela. Chegando lá, ele falou, olha, o carro SUV que a gente tem aqui, ele tem 400 litros, então ele é bem pequeno o porta-mala deles, então você não vai conseguir levar. Eu falei, não, mas eu rebato o banco, né? Ele falou, não, aqui tem multa se você rebater o banco, então já fiquei, né, tipo, putz, o que eu faço? Daí eu tive que fazer o upgrade do carro. Nesse upgrade do carro, foi mais $300, se não me engano. Então, foi muito caro, mas não tinha que fazer na hora, a gente estava meio, né, nervoso, né, só querendo chegar logo, então eu fiz o upgrade. Daí, chegando no carro, era um carro, um Kadjar, né, um Renault A Kadjar. Renault Kadjar, ele só tem aqui na Europa mesmo? Sim, sim. Ele cabeu tudo lá dentro, mas só que era um carro meio estranho, o câmbio era meio estranho, então eu tive um pouco de dificuldade de dirigir ele no começo, mas depois peguei no jeito. O problema é que o maior perrengue mesmo foi que na hora ali do nervosismo, a gente deixou uma carteira com uma pasta com todos os documentos nossos, com passaporte, ali no carrinho onde a gente pegou as malas, em frente ao lugar da Sixt, no caso, que a gente alugou o carro, no aeroporto. E eu fiquei desesperada, quando eu cheguei aqui que eu percebi. Eu falei, nossa, passaporte nosso, nossa vida tá lá, todos os documentos tá lá. E a gente chegou aqui, tinha um cara para receber a gente na nossa casa, e eu nem queria ver a casa direito, porque eu queria já voltar para o aeroporto, desesperada, né? Porque o aeroporto daqui de casa, mais ou menos 40 minutos de carro. Então, a gente veio aqui, deixou as malas, deixou a Kate e corremos de volta para o aeroporto. E graças a Deus, a atendente da Six guardou pra gente lá a carteira com o nosso passaporte, cartão, enfim, os documentos, você veio da Kate, tudo tava lá. Então, nossa, foi um alívio. Mas o BO maior não foi esse, né? Tipo, a gente pegou o carro para fazer alguns corres, comprar algumas coisas para nossa casa de início, que a gente sabia que eram umas coisas mais pesadas, tipo a primeira compra, tipo cortina, enfim, bastante coisinhas. E também para a gente poder passear. Sim, ter mais liberdade. A gente liberdade. Não ia ter o cartão de transporte de imediato. Sim. Então a nossa ideia era, a gente vai alugar um carro, porque lá no aeroporto, para fazer um transfer com todas as malas e cachorro, e se alguém aceitar cachorro, né, vai ser caro. Sei lá, na faixa de 70 a 100 euros. Sim. Então a nossa ideia era poder fazer isso, fazer as compras da casa iniciais e também passear um pouco, mas não deu muito certo. E daí no primeiro dia, como aqui é uma região que não passa carro na rua, porque é uma região de centro histórico mesmo de Setúbal que a gente mora, a gente deixou o carro ali do lado, a gente viu que tinha vários carros, né, na rua aqui, não tinha uma placa específica em si, mas o cara falou, não tem problema deixar aí, a gente perguntou para uma residente, ela falou, olha, não passam aqui para multar nada, vocês podem deixar aí, tranquilo. E até porque a gente deixou ali, porque também tinha outros carros ali. E quando a gente voltou para o carro, surpresinha, tinha lá um guarda multando, então a gente recebeu uma multa de 30 euros por ter deixado o carro parado em um lugar que não podia. Todos os carros que estavam ali receberam essa multa. Inclusive, nesse dia, eles fizeram a festa, né? Eles pegaram vários lugares ali que tinha carro que multaram geral. Então, fizeram a festa. Nunca mais vi esses guardas aqui, nunca mais aconteceu isso. A gente deu muito azar mesmo. Sim, foi muito azar. Foi no dia que a gente chegou. A gente tentei argumentar com o guarda, mas sem choro. Sabe, nada, não quis ouvir. Não tinha como. A gente só pegou o papelzinho dele. Sim. E a gente, na verdade, está aguardando até hoje a Sixt, que é a empresa que a gente alocou o carro, enviar para nós a multa. Sim. Mas ainda nada, né? Parece que tem 30 dias até a notificação, então eu estou esperando aí o contato da Sixt. E o valor da multa é 30 euros, tá? Isso. E outra coisa também, que foi quando a gente devolveu o carro, a gente foi para Lisboa, turistamos um pouco e tal, fomos no Time Out Market, enfim. Daí, a pessoa falou para mim, olha, tem um risco aqui que não tinha no carro. Você bateu nele? Eu falei, não bati. Não bati, e tinha tanta certeza que não bati, porque o carro ele tinha sensor dos lados, atrás, na frente, ele tinha sensor em tudo quanto é lugar, então teve uma hora que a gente foi no estacionamento em Lisboa, que ele toda hora pitava e tal, então a gente tinha, ele meio que também travava o freio de mão do carro, então era um carro bem tecnológico, sabe? Sim, só para explicar, para quem não sabe, esse Renault, ele é de uma categoria superior aqui, então ele tem até o estacionamento sozinho.
Então, só que a gente não sabia mexer com isso. Sim, sim. Então ele estava totalmente perdido, mas então ele tinha essa tecnologia, a gente não sabia usar, a gente se perdeu bastante com esse carro, em questão de saber manusear ele propriamente, né? Então, daí no fim eu falei para ele, bem, eu não fiz isso. Então, eles ficaram de avaliar, e depois eles mandaram um e-mail, acho que depois de 2 semanas, mandaram um e-mail que ele realmente foi detectado. Eu tinha o seguro contratado, né, da locação. Se eu não fizesse o seguro, eu poderia ter essa cobertura do meu cartão de crédito. Mas se você sabe, se quando você aluga um carro, se você não coloca o seguro, o valor de caução ele é muito grande. Então, se você não tem limite, você não consegue simplesmente fazer a locação. Então, nesse caso, eu tinha pegado um seguro e no caso, né, tipo, o seguro cobriu, assim, mas assim, mesmo assim, a gente teve que pagar o correspondente aí a 300 também dólares. Então, foi 330 dólares, se não me engano, por causa desse risco. Então, muito chato. Foi provavelmente, o que eu imagino que possa tenha sido é que alguém fez o risco no carro, sem que a gente tivesse visto, sem que a gente tivesse presente, né? Porque se alguém tivesse batido na gente, a gente poderia ter feito um sinistro junto com a Sixt para poder não pagar esse valor, mas como a gente não viu, né, como que foi, enfim, a gente tem certeza que a gente não fez, mas a gente não viu como que foi feito. Então, foi só aceitar, infelizmente. Então, esse aluguel de carro deu muita dor de cabeça mesmo, né? Desde o início. Aqui na região também, como a Stephanie disse, não tem muito onde parar. Então, todos os dias, quando a gente chegava, a gente tinha que ficar caçando e disputando o parquímetro, né? Sim. Porque aqui realmente é uma disputa. Se você sai da vaga do parquímetro, na hora já entra outra pessoa. Então, para achar uma vaga que fosse mais próxima de casa e com o parquímetro, todos os dias era difícil. Era um perrengue. Sim, por isso que a gente saía muito com o carro também, né? Para não pagar o parquímetro. O parquímetro era das 9 às 18 horas, se não me engano. E, tipo, era 2 euros para você deixar por 2 horas? Por volta de 2 horas, 2 euros. Algo assim. É isso. Então, daí a gente tinha que pagar o tempo todo. Então, a gente saía com o carro e tal. E durante a noite deixava tranquilo. Daí, logo de manhã, a gente saía ou a gente pagava lá até a hora da gente sair. Então, já notei que se a gente quiser um carro, vai ser um pouco difícil ter aqui lugares para estacionar, mas eu sei que tem um tipo de adesivo que as pessoas colocam no carro como residente. Daí sim, elas poderiam parar em alguns lugares. Isso. E essa região que a gente foi multado, se o nosso carro tivesse esse adesivo de residente, ele passaria ileso, né? Mas eu acho que nem com o residente passaria, porque ali o próprio guarda falou na hora que até outras pessoas que estavam ali com carros, não sei se era de residente ou não, mas que não pode mesmo parar naquela região. Então, assim, de noite a gente percebe que tem carro parado aqui e é tranquilo. Mas é que aquela ocasião foi durante o dia, tipo, à tarde, 2 horas da tarde. Então, eu acho que as pessoas, se você olhar agora, tipo, de noite é tranquilo, mas durante o dia realmente não pode. Então, a gente teria essa dificuldade aí. Mas, assim, no geral, a gente está gostando muito da cidade, né? Falando um pouco da cidade que a gente mora, a gente está gostando bastante. Tem mercado aqui perto que a gente pode ir a pé, tem açougue, tem lugar que vende fruta, né? Então, tem bastante comércio, porque a gente mora aqui no centro histórico, então tem bastante comércio, restaurante. Então, tem bastante coisa. Sim, sim. Eles chamam de pastelaria. Sim. Então, a gente vai fazer um vídeo mais para frente aí para falar desses outros detalhes para vocês. E continue acompanhando aí nosso canal. Isso, muito obrigado se você acompanhou até aqui. Deixa o like, não esquece de comentar também, compartilha suas experiências e compartilha com outras pessoas também esse vídeo, se te ajudou em alguma forma. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu, gente.